Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos para mais uma aula de história, né? Agora a história falando do o colapso do bloco soviético e o fim da Guerra Fria. A gente começou, a primeira aula de história que eu dei para vocês foi Guerra Fria, né? Então a gente começou falando sobre Guerra Fria, teve aquele percalço aí e tal, falando sobre Segunda Guerra Mundial, depois veio Guerra Fria, etc. Mas a gente vai terminar, chegar no final da Guerra Fria. Depois vai vir só a questão da globalização, Brasil nos anos 90, nos anos 2000, etc., até hoje a situação como está. Então a gente vai terminar aqui com a queda de um dos lados que estava na Guerra Fria, que era o bloco soviético. Do lado tinha os Estados Unidos e outras nações capitalistas, e do outro tinha o bloco soviético. Beleza? Vamos lá? Então, para começar, é preciso entender o sistema político soviético, que por muitos é chamado de stalinismo, por causa desse carinha aí, ó, esse bigodudo assim, ó, sabe? Que é Joseph Stalin, que ele vai instaurar, principalmente após a Revolução Russa acontece em 17, mas após 1924 tem grandes transformações na União Soviética que vão levar a limitações do poder político, a limitações das liberdades políticas, das liberdades individuais, que vão ser promovidas principalmente pela figura do Stalin e pela burocracia que governava o Estado soviético na época. Como que era o sistema político? Na teoria, o sistema político era compartilhado entre o povo, o Estado e o Partido Comunista. Existiam eleições, certo? O povo elegia as pessoas para os soviets, que eram tipos de conselhos, assembleias que governavam localmente, cidades, bairros, regiões. Porém, essas eleições só podiam se apresentar candidatos de um partido, que era o Partido Comunista. E dentro do Partido Comunista, quem escolhia os candidatos era a elite do Partido Comunista, então eram os chefes. Então, em tese, o que acontecia é que apenas uma pequena elite, que era do Partido Comunista, detinha o poder. Porque existiam eleições, mas só podia votar nos candidatos que o Partido Comunista apresentava nas eleições. Então, só tinha um partido, era um unipartidário, entende? E quem decidia quem ia ser era a elite do partido. Então, a elite do partido era a elite política do país. Tudo bem? As liberdades políticas eram muito poucas, eram bastante restritas, principalmente entre 1924 e 1953. Depois de 1953, vai começar a haver um processo conhecido como desestalinização. Vocês não vão estudar isso no ensino médio, mas fica aí a dica para vocês, né, com o relatório Khrushchev de 1956, vai começar a surgir novas liberdades políticas, porém isso não vai abalar muito o sistema político soviético, mas até entre 24 e 53, essas liberdades elas praticamente eram inexistentes. Tinham campos de concentração, eles vão acabar a partir de 56, mas vão ter campos de concentração onde os prisioneiros políticos são enviados para trabalho. É um sistema de partido único, só um partido governe e controla as instituições do Estado, e existe censura da imprensa, de opinião, então muitos locais só tinham um jornal, que era o jornal do partido, então acabava que o partido controlava tudo, a sociedade civil e a sociedade política. Por outro lado, a economia era uma economia muito centralizada, né? Então toda a economia era controlada pelo Estado. Essa economia controlada pelo Estado, a gente não pode apagar um fato histórico, certo? Que é que no início ela foi fundamental para transformar a Rússia, a União Soviética, em uma potência mundial. Em que sentido? A Rússia era um país, quando fez a Revolução em 1917, agrário, certo? Um país atrasado, com poucas indústrias. A economia centralizada fez com que a Rússia se transformasse em 20 anos, o Brasil demorou cerca de 50 anos para isso, em 20 anos, certo? A Rússia vai pular de uma nação
agrária para uma nação industrial e vai se transformar após a Segunda Guerra Mundial na segunda economia do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Então, uma economia centralizada que vai transformar, vai conseguir colocar seus recursos para o desenvolvimento da nação. Qual que é o problema? O problema é que isso, num primeiro momento, certo, até mais ou menos 1950, isso gerou um crescimento econômico muito forte que foi bastante positivo para a economia soviética. Só que com as revoluções tecnológicas dos anos 60, então com a entrada de mais máquinas, do digital, do cyberdigital, da internet, essas revoluções tecnológicas, a União Soviética não acompanhou. Então, a partir dos anos 60, a economia soviética começou a ficar atrasada perante a economia mundial. E gerou um ciclo nessa economia, aí tem os dados, certo? Se vocês olharem esse mapa, um ciclo que vai reduzindo aos poucos e vai levando para a estagnação. Então, quando você olha lá, o crescimento da renda nacional, da produção industrial, dos bens de consumo entre 66 e 70 está num nível alto, está cerca de 8%. Cada linha dessa é 1%, tá vendo? Então, está ali cerca de 8%. Aí vai caindo, olha quando chega em 79, esse crescimento já é bem baixo, os investimentos estão bem baixos, e a renda real per capita vai caindo, certo? Então, a vida da população foi piorando na União Soviética entre os anos 60 e os anos 70. Tudo bem? Essa piora vai gerar uma crise social, vai gerar crise econômica, os países vão precisar procurar caminhos para retomar o seu crescimento econômico. Aqui tem o Sebastião do Rego Barros, ele foi embaixador na União Soviética, depois na Rússia. E ele escreveu sobre... eles têm um artigo, se chama Revolução de Outubro de 80 anos, que ele escreve um pouco sobre o colapso, certo? E ele fala o seguinte: a aceleração da corrida armamentista teria forçado a União Soviética a manter um nível insustentável de gastos militares. Espera aí, vamos lembrar. Uma das formas que a Guerra Fria se expressou foi na corrida armamentista em Estados Unidos e União Soviética. A maior parte dos recursos, ao invés de serem investidos em desenvolvimento de tecnologia para produção, de alimentos, de bens de consumo, etc., eram voltados na União Soviética para gastos militares. Então, cada vez mais, quando a economia vai estagnando e você continua mantendo os gastos militares altos, vai fazer com que os outros setores fiquem em crise, entende? Falta investimento ali. Então, essa aceleração da corrida armamentista vai fazer com que, né, vai gerar uma crise, mas ela não é o único motivo, como o Sebastião fala. Os embargos comerciais tecnológicos impostos sobre o sistema soviético teriam contribuído para a sua decadência econômica. Esses mecanismos de pressão externa, no entanto, embora efetivos, não parecem ter sido decisivos. A deficiência do modelo de desenvolvimento adotado é a mais significativa. Foi exatamente a abertura externa que revelou as dificuldades do sistema centralizado para se beneficiar das oportunidades oferecidas pela economia global. A integração que evidenciou a incapacidade soviética de aumentar a produtividade, desenvolver competitividade e alocar recursos. O que o Sebastião do Rego Barros está falando? Ele falou que o que leva à crise do sistema soviético é justamente a incapacidade dele se abrir para o mundo que estava se globalizando. A globalização vem dos anos 70, anos 80, então a competitividade internacional, tudo isso, ao não conseguir se adaptar por ter um sistema centralizado, certo, de comando da economia, isso vai gerar uma crise econômica muito grande. Então, vai fazer perder produtividade, não consegue ter competitividade, não consegue alocar os recursos de forma eficiente. Isso vai levar à crise econômica do bloco soviético. Tudo bem? Mas os soviéticos eles tentaram se abrir. Esse cara é o Mikhail Gorbachev. Ele foi Nobel da Paz em 1990. Ele vai ser eleito em 1985 para o posto chefe do Partido Comunista, ou seja, se o partido controlava o sistema soviético,
Quem é chefe do Partido Comunista é como se fosse o presidente da União Soviética. Ele vai ser também. Mas ele tem o cargo mais importante e ele vai propor reformas, certo? Para superar a crise que estava, ele vai propor duas reformas. Olhem os nomes, que esses nomes aí são clássicos, tem musiquinhas, e cai neném, essas coisas. A perestroika, certo? A perestroika é uma proposta de reforma econômica para aumentar a autonomia das empresas, porque as empresas tinham um controle central e várias empresas respondiam ao mesmo controle, certo? E elas não tinham autonomia para quem investir, quanto produzir e tal, elas respondiam ao controle central. Ele vai aumentar essa autonomia, então vai dar liberdade para as empresas começarem a decidir, porque eram todas empresas estatais, e vai incentivar os pequenos negócios. A ideia dele era, com essa autonomia e esse incentivo, que a economia saísse da crise. Por outro lado, ele vai promover a glasnost. Glasnost é a abertura política, então ele vai diminuir a censura, vai começar a surgir jornais, certo, de oposição, jornais com uma imprensa livre, que não é a imprensa do governo, não é a imprensa do Partido Comunista, e ele vai retomar algumas liberdades individuais, liberdade de crítica, opinião, etc., e também liberdades eleitorais, então vai promover eleições que os candidatos não precisavam ser do Partido Comunista. Então isso vai transformar o sistema político. A ideia do Gorbachev era manter o sistema soviético, era manter a União Soviética. E ele, por outro lado, no plano internacional, isso que vai levar ele a ganhar o Nobel da Paz, ele vai procurar os Estados Unidos para fazer, certo, um acordo para diminuir a corrida armamentista, principalmente nuclear, certo, e vai retirar tropas soviéticas de conflitos. As tropas soviéticas estavam no Afeganistão lutando contra talvez você já tenha ouvido falar, Al-Qaeda, sabe, de Bin Laden. As tropas soviéticas estavam lutando lá contra a Al-Qaeda, que era apoiada pelos Estados Unidos. A Al-Qaeda era aliada dos Estados Unidos. A União Soviética estava contra a Al-Qaeda, certo? Depois a Al-Qaeda lá e o Bin Laden, que foi armado pelos Estados Unidos, vai jogar 2 aviões lá nos Estados Unidos. Para vocês entenderem de onde surge toda essa história aí. Mas voltando aqui, porque a gente não está na história contemporânea, não está em 2001, certo? Estamos em história contemporânea, mas estamos ainda nos anos 80. O Gorbachev vai retirar. Tem uma parte que é lógico, ele está fazendo reformas que promovem a paz, diminuir o armamento, reduzir os armamentos nucleares, então desativar armamento nuclear, etc. Tirar tropas soviéticas, tudo isso contribui para a paz. Mas vamos pensar o seguinte: a União Soviética gastava muito militarmente, tinha muitos gastos militares. E esses gastos militares, ao serem reduzidos, sobra dinheiro para investir em outras coisas. Então ele também tinha essa jogada, ele também tinha esse pensamento. Tá para entender? Não é só a questão aqui de vamos para a paz. Tem, tudo bem, não vou tirar isso daqui dele, mas também tem a questão de reduzir os gastos. O que acontece? A abertura econômica e a abertura política vão levar à ruína da União Soviética. Essas reformas, elas começam, mas elas vão abrir um espaço para um monte de movimentos nacionais, políticos, reformistas, de transformação da própria União Soviética. E aí vem a crise do bloco soviético. Vamos pegar os marcos gerais dessa crise. É uma crise econômica e política. Ela tem revoltas populares muito grandes. Um marco dessas revoltas é a queda do Muro de Berlim em 1989. Ela tem um aumento das autonomias que foi dado às repúblicas soviéticas pelo Tratado da União. O que é o tratado? Não é o tratadal e nem o tratadão. É o tratado, eu errei aí, mas tudo bem. O Tratado da União. O que é o Tratado da União? É uma tentativa de estabelecer que aqueles países, olhem a União Soviética inteira, certo? Tem a Federação Russa, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Geórgia, Moldávia, tem vários países aí. Então, olhem ela inteira, certo? E pensem assim. A Ucrânia está desenhada meio errada, mas tudo bem. Depois, no outro mapa, vocês vão ver. E pensem assim. Era tudo respondia ao mesmo governo, certo? Da União Soviética, todos países. E foi dado para cada país o direito de fazer um plebiscito se queria continuar ou não queria continuar com a União Soviética.
os países começaram a debandar. Começa com Estônia, Lituânia, que vão sair, certo? E depois vai sair, cada um dos países vai se separar da União Soviética. Vai formar um monte de país. Na Rússia, que é o principal país, você tem uma tentativa de golpe de Estado. Os setores que estavam descontentes com as reformas do Gorbachev vai tentar fazer um golpe de Estado, que era do Partido Comunista. Vão ser derrotados. E aí vem uma eleição que o Gorbachev é derrotado na eleição por um cara chamado Boris Yeltsin, que é um dos políticos mais icônicos do século XX, porque ele tem vídeos bêbados antes de ter YouTube, antes de ter, certo? Ele ia, às vezes, inclusive bêbado, né? E aí passou toda uma imagem do chefe russo, mas é o cara que é responsável pela transição de saída da União Soviética e formação da SEI, Comunidade de Estados Independentes, que é uma comunidade econômica entre esses ex-países soviéticos, porém, ele que vai fazer toda a privatização e processo de transformação de uma economia planificada para uma economia de mercado. É o Boris Yeltsin. Vamos para cada país. Polônia. Na Polônia, desde os anos 80, né, tem uma crise econômica forte nos anos 70, desde os anos 80 tem manifestações gigantescas de massa. Essa é uma foto do Solidarnosc, que significa solidariedade, que vai ser o primeiro sindicato polonês e em todo o sistema soviético que não é controlado pelo Partido Comunista e pelo Estado, um sindicato independente, sindicato livre, trabalhadores que se uniram para formar um sindicato e que organizaram manifestações pedindo melhores salários, liberdades políticas, e que vão fazer grandes manifestações com milhares de pessoas nas ruas na Polônia nos anos 80, certo? E que em 1986 vão ter gigantescas manifestações, elas vão continuar, vão ficar mais fracas em alguns momentos, mais fortes em outros, e que leva a derrubada, né, do governo em 1988. E vai formar um governo provisório que vai chamar eleições. E nas eleições, o principal chefe, o principal líder do Solidariedade, do Sindicato Solidariedade, vai ser eleito presidente, que é o Lech Wałęsa. E aí ele que vai conduzir as transformações da economia planificada polonesa para uma economia de mercado. Na Alemanha, a reunificação alemã vai acontecer em 1990, mas ela vai passar primeiro por grandes manifestações na Alemanha Oriental, em 1988 e 1989, que vão obrigar, em novembro de 1989, a abertura do Muro de Berlim. E quando vai abrir, o muro praticamente já caiu. As pessoas já estavam derrubando, literalmente derrubando o muro que separava a cidade de Berlim, para passar para o outro lado. E vai ter essa abertura de fronteiras depois com a queda do Muro de Berlim, que vai levar um processo que já era inevitável, que era a reunificação da Alemanha, certo? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental vão se reunificar e virar um país só. Isso vai dar uma potência industrial para a Alemanha, que vai transformar a Alemanha hoje na principal economia da Europa, certo? A economia mais forte na Europa. Em outros países, por exemplo, Hungria, Tchecoslováquia e Romênia, certo? Iugoslávia a gente vai falar um pouco depois. Na Hungria, a transição foi pacífica, por quê? Porque o Partido Comunista abriu mão do monopólio do poder. E ele vai defender as reformas econômicas. Ele perde a eleição, mas ele vai fazer parte, certo? O Partido Socialista Húngaro, ele vai se transformar de Partido Comunista para Partido Socialista Húngaro, e ele vai defender as reformas econômicas. Então, aqui a transição vai ser pacífica. Na Tchecoslováquia, vai ter mobilizações gigantescas que vai fazer com que o Partido Comunista convoque eleições. Ele não abre mão, certo? Mas ele convoca eleições e que as eleições vão levar às transformações. Isso em 1989 também. E na Romênia vai ser um dos processos mais sangrentos, porque o ditador romeno, que é o Nicolae Ceausescu, certo? Eu não sei falar romano, eu até esqueci, depois eu lembro, a língua que eles falam na Romênia é romeno. Se não for, depois eu corrijo. Então,
Na Romênia, foi um dos processos mais violentos, certo? Com manifestações populares reprimidas pelo exército, até que em 1989 a cúpula do exército decide romper com o regime. Ceausescu vai ser executado por traição à pátria. E vão convocar eleições e vão iniciar a transição, certo? O regime do Ceausescu foi um dos piores desses regimes soviéticos, de perseguição política, de morte de opositores, tudo isso. A Europa Oriental, após a transição, essa é uma foto clássica aí, tá? A imagem, infelizmente, não está muito boa, mas da abertura do primeiro McDonald's em Moscou, certo? Que formou filas gigantescas, né? Então, isso aconteceu não só no McDonald's, logicamente, mas também isso aconteceu durante os anos 90, era recorrente em supermercados, porque a transição entre as economias planificadas para economias de mercado ocorreu por meio de privatizações e corrupção. Então, grandes empresas gigantescas de gás, energia, foram vendidas a preço de banana, sabe para quem? Para os antigos membros do Partido Comunista. O Putin, vocês conhecem o Putin? O Putin, por exemplo, era um membro do serviço secreto da KGB da Rússia. Ele também vai estar aí, ele vai estar nessa transformação e que vai ganhar dinheiro com isso, entende? Então, os antigos membros do Partido Comunista, que eram grandes burocratas, tinham cargos no Estado, vão se transformar em grandes capitalistas controlando empresas importantes nesses países. E vai ter essas privatizações vão ocorrer com um processo de muito alta corrupção, certo? De venda a banana que o povo, o Estado vai perder muito, enquanto alguns vão ganhar muito. Vai ter uma crise econômica muito grande, porque antes o preço era controlado pelo Estado. Então, quando o preço é controlado pelo Estado, você tem preços baixos, certo? E o Estado absorve, certo? Na arrecadação, esses preços baixos. Quando você libera diretamente para a economia do mercado, você tem inflação, desabastecimento, desemprego, que era coisas que essas economias não conheciam, o desemprego. As pessoas trabalhavam, a maior parte desses regimes soviéticos tinham pleno emprego, que dificilmente você ficava desempregado, certo? Se você ficasse desempregado, tinha uma ajuda do governo, porém, com a crise econômica, isso foi cada vez mais caindo, certo? Mas agora, com essa transição da economia planificada para a economia de mercado, isso aí explodiu, entende? E aí é uma queda geral no nível da população. Então, a população vai para níveis de pobreza que ela não conhecia. Tem setores da população pequenos que enriqueceram muito, principalmente os antigos membros da cúpula do Partido Comunista e da cúpula do Estado. Agora, a maior parte da população vai para um nível de pobreza gigante, certo? O que vai levar esses países da Europa Oriental a serem países com níveis de pobreza, desigualdade muito próximos aos países da América Latina, tal. Então, o segundo mundo, naquela terminologia, primeiro mundo, os países capitalistas avançados, segundo mundo, os países soviéticos, terceiro mundo, os países mais pobres, o segundo mundo vai se transformar em terceiro, entende? Isso é uma das consequências do fim do bloco soviético. E vai gerar também conflitos nessa região. Vou destacar 3 conflitos aí. Primeiro, ocorre conflito na Chechênia. Chechênia é uma região na Rússia que tem maioria muçulmana. E eles declaram a independência em 1991. A Rússia não reconhece e começa uma guerra em 1994. Essa guerra dura até 2007, com alguns períodos de paz, intermediação da ONU. Porém, em 2007, por que acaba? Porque se elege um presidente que tem o apoio da Rússia e que defende a Chechênia ficar na Rússia. Porém, é uma maioria muçulmana no país e que quer separação, é uma etnia diferente, e aí dá esses conflitos. Volta e meia tem casos de terrorismo na Chechênia, movimento separatista forte, etc. Esse é um dos conflitos. Um segundo é a explosão da Iugoslávia. Eu mostrei ali, se vocês viram, Romênia, Hungria,
Tchecoslováquia, né, República Tcheca e Eslováquia hoje, né, mas aí agora o que você tem na Iugoslávia era um país só. Até os anos 80 esse país conseguia se manter na ditadura do Tito. A partir dos anos 80 explodiu em vários países, Bósnia, Herzegovina, Sérvia, Eslovênia, Croácia e Macedônia. Kosovo também. E ocorreu uma guerra com um massacre de milhares de pessoas, certo? De minorias étnicas, são etnias diferentes, falam línguas diferentes, têm costumes e culturas diferentes. Então, tudo isso ocorreu e fez um período de guerra aí de 8 anos, e com o Kosovo, por exemplo, não sendo reconhecido pela comunidade internacional, mas não sendo reconhecido, por exemplo, pela Sérvia ou pela Bósnia até hoje, né? Então, gerou conflitos étnicos nacionalistas fortes aí nessa região. Por último, a questão da Crimeia, que é a última questão dos conflitos aí. A Crimeia é uma parte aqui no sul da Ucrânia que tem maioria de população russa, não é a maioria ucraniana. E na Crimeia, essa maioria russa sempre quis se unificar com a Rússia, né, aqui no Mar Negro, tá vendo? E isso gerou conflitos que, a ponto de que, em 2013, começou um processo de independência. Esse processo de independência levou a uma tomada do poder por nacionalistas russos e levou a um plebiscito que 95% da população, esse plebiscito não é reconhecido internacionalmente, mas a Rússia reconhece, 95% da população decidiu se unificar à Rússia, num plebiscito que, bem, não foi feito com os critérios mais democráticos possíveis. E tem um conflito aí, porque a Ucrânia reivindica o controle, mas a Rússia tomou o controle da Crimeia, né? Então, existe um conflito se a Crimeia é russa ou se a Crimeia é ucraniana. E tem outros conflitos aí que envolvem outros países, certo? Aí na região. Esses são os três principais, né? E com isso, com a desagregação da União Soviética, com a desagregação em vários países das economias planificadas, a gente chega num mundo globalizado com a economia de mercado predominando. Aqui começa o nosso período, nossa história mais recente, que é a história que vai da globalização e do domínio do capitalismo no mundo todo. Beleza, pessoal? É isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Qualquer dúvida aí, só me procurar.